Tudo bem, Eduardo Seabra, eu te conheço há muitos anos, mas é a primeira vez que eu te vejo assim, ao mesmo tempo ao lado da tela, né? É, Porque né? Conversar ao vivo, você né? é um dos culpados aí pelo brilhante podcast Passadorama, que é o meu podcast favorito, né? Se eu tivesse Pô, alguma fico, competência, seria o podcast que eu gostaria de fazer, né? Que fico está, muito honrado. inclusive, há muito tempo devendo um daqueles episódios Sim, sim, históricos, né? Mas depois a gente fala do podcast, sim, porque com certeza. o objetivo aqui da conversa é um disco, Magnífica Máquina Maldita, que você acabou de lançar. Mas antes da gente falar dessas coisas todas, eu vou pedir para você fazer uma brevíssima apresentação sua. Uma apresentação minha, eu não sei nem como. Mas assim, sobre o disco, sobre. Não, você é o Eduardo, Ah, tá você é bom. músico e tal. Pois é, meu nome é Eduardo Seabra, é muito prazer. Eu sou músico e eu sou jornalista. Eu sou formado em jornalismo pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E eu tô há um tempo me formando na música, né? Eu faço composição, estudo composição na Unirio. E eu faço, como o Carlos Alberto acabou de falar, eu faço o podcast Passadorama, que é um podcast que eu faço com o pessoal que era da Revista de História da Biblioteca Nacional. É, e a gente ficou, eu trabalhei com eles lá quando era jornalista, estagiei, na parte de jornalismo e tal da revista. E aí a gente manteve contato e depois que terminou, que a revista acabou, infelizmente, a gente teve essa ideia de fazer um podcast. E aí, então assim, eu atuo nessa parte, né, como podcaster, mais como jornalista, e eu também atuo na música. É uma loucura, assim, fazer as duas coisas. É E engraçado que eu ia até fazer uma piada, mas não funciona, né? Porque todo mundo que. Eu conheço algumas pessoas que tinham uma profissão e se uhum. tornaram jornalistas, né? E eu sempre falo, Ah, nossa, é. mas você tinha uma profissão, né? Uma carreira, e aí você, no caso, é músico e jornalista, ou seja, já não dá para. Não, Funciona, você não tinha uma profissão e aí resolveu. Brincadeira, resolveu. né? São duas Eu não profissões tinha uma, maravilhosas. resolvi não ter outra. Igual diria o Leonard Cohen, né, que é um cantor, né, compositor, né, que ele falou que ele entrou na música porque ele precisava de dinheiro, ele não estava conseguindo ganhar dinheiro como poeta. Pô, Mas isso no Canadá, né? Porque ele era canadense, né? Morreu isso no há Canadá. poucos anos. Talvez lá realmente fosse o É, assistencialismo do Estado fosse melhor, não sei. pois é, pois é. E aí, mas aí você, enfim, você atuou como jornalista e aí você entrou na faculdade de música, mas para fazer nessa, eu não entendo nada de faculdade de música, né? Tudo bem. Eu também não Você entendo foi muito, não. estudar algum instrumento, ou não é composição, é Pois é, eu estudo arranjo? Explica composição. isso. Na composição você não estuda um instrumento específico, né? Todo mundo acaba tocando algum instrumento na faculdade de música. No meu caso, o meu instrumento principal é piano. Mas assim, eu brinco que eu toco vários instrumentos mal. Assim. O compositor é isso, né? Você aprende a tocar vários instrumentos, um pouquinho de cada. E assim, eu toco alguns. Eu toco piano, e principalmente piano e algumas coisas, e violão, guitarra e afins. Mas Tipo o é, Prince, né? Tocava mal um monte, vários instrumentos. Não. Prince tá um pouco melhor do que eu, assim, mas, É. mas é por aí. Então acaba que assim, pra produzir uma coisa, né, o importante, assim, quando você vai gravar uma música, né, o importante é você saber o que que serve aquela música. Então você não precisa ser, assim, um mestre daquele instrumento. Você tem que saber o que que serve aquilo. Às vezes é até ruim, quando você sabe demais, você fica querendo se mostrar, entendeu? E aí você não tá servindo a música, né, a obra. Você tá, né, você acaba sendo um pouco over, né? Então, às vezes é bom você também o bom de você não saber muito é que você acaba sendo humilde, né? Você acaba dosando o que você faz, né? Os bons músicos dosam, eu acho, né? Mas você fez conservatório, você começou a aprender piano de criança e tal, e Eu aí tocou comecei, violão. eu comecei fazendo algumas aulas particulares de piano. Eu estudo piano desde os 11 anos de idade. Aí, assim, Caramba. às vezes com mais disciplina, às vezes com menos, né? Quando a gente é criança, a gente, né, vai e volta, né? Mas aí quando na adolescência eu comecei a tocar baixo, eu tocava com as bandas, assim, de rock aqui no Rio de Janeiro. Uns buracos, assim, que tinha uns lugares que eu não tinha nem idade pra entrar, né? E assim, eu me deixava entrar porque eu tava com o instrumento, era da banda, né? Mas assim, porque era menor de idade, né?
E aí, Tipo o George Harrison lá na Alemanha, né? Então, ele era mais novo, né, que os outros, né? é. Pois eu lembro que o primeiro show que eu fiz com uma. Eu tocava com uma banda chamada Cabelo Veludo. O primeiro show que a gente fez foi Como é que é aqui o na nome da banda? Lapa. Cabelo Veludo? Cabelo Veludo. Era uma banda de um conhecido meu e eu tocava baixo na banda, era isso. Eu tava substituindo o baixista num show, eu acabei substituindo o cara por, sei lá, 2 anos. Mas é. E aí e aí, sabe, eu lembro que o primeiro show que a gente fez, que eu fiz com eles, era um lugar na Lapa que tinha acabado de abrir chamado Recanto das Carmelitas. E era assim, era assim, era no Beco das Carmelitas. E era um buraco, assim, de um lado, assim, tinha, era tudo, um beco todo apagado, assim. Aí de um lado tinha um beco de prostituição, e do outro lado tinha, assim, um bar, isso de noite, que tinha um cara sentado, eu lembro disso, sentado do lado de fora do bar, numa mesa daquelas amarelas da escola, Sim. fazendo tatuagem nas pessoas. Tava com a maquininha. Ligava na tomada do bar e fazia. Eu fico, caraca, cara. E aí, eu lembro que o ingresso Com era 10 todos os reais. cuidados, né? Higiênicos e Não, tal, assim. E era E, 10 reais o ingresso e você ganhava de graça uma caipirinha. olha. Ah, É, por 10 reais você entrava e ainda ganhava uma caipirinha. então assim, esse foi eu lembro que foi aí que eu comecei a tocar com banda, né? Mas enfim, Caramba. mas ainda não tinha, eu não era um, eu tive muita dificuldade assim de fazer banda, de ter uma banda que tivesse interessada em fazer músicas próprias e tocar, e aí isso foi uma coisa que é sempre difícil, né? Porque as prioridades são de cada um é sempre diferente. Então Claro. aí eu fui juntando várias dessas músicas que eu tava fazendo e aí eu finalmente consegui gravar, né? Mas você tem quantos anos? Eu tenho 31, eu pareço mais novo do que eu sou, mas enfim. Caramba, você é irritantemente jovem. Mas essas músicas você foi escrevendo, assim, ao longo dos anos, foi acumulando e queria musicar, Fui mostrava para os seus escrevendo. colegas de banda, eles, não, vamos tocar aqui o cover do Eu fui escrevendo Legião e tal. ao longo do Legião. Eu fui escrevendo ao longo dos anos. Eu acho que assim, eu tenho. Eu comecei. Quando eu assumi que ia fazer, aí realmente eu comecei a escrever mais. Assim, que eu acho que em 2016 e tal, eu falei, pô, eu vou gravar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar esse disco, eu vou gravar sozinho, e aí eu não vou depender de ninguém. Aí eu preciso fazer isso pra mostrar que, né, que eu preciso provar pra mim mesmo que eu consigo fazer. Então, assim, se na pior das hipóteses não tiver ninguém interessado em gravar comigo, pelo menos eu gravei e tal. E aí eu comecei. E Aí aí você quando. começou a aprender todos os instrumentos, caso ninguém quisesse tocar com Eu você. tocava alguma coisa, né? Piano eu domino mais e tal. Não sou um Lê pianista concertista. partitura, Leio faz, com uma. Eu leio a partitura, mas eu leio assim. Tem faz gente que tem salto aquela. em terça, salto em quinta, Salto em terça, salto em. Eu faço aqueles solfejo, né? arpejos. Solfejo. Solfejo. Sei solfejar, Se eu assim. perguntar, você vai saber assim, quais são as notas que formam o acorde Sim, si bemol com sétima aumentada. sim, sim, sim. Eu Ah, bom, saberia. agora Mas mudou o nível da conversa, então. pô, não, realmente. Não, assim, ler a partitura, tem gente que tem uma leitura incrível, que você coloca uma partitura a primeira vez, assim, a pessoa já sai lendo. Eu não sou assim, né? Eu tenho uma formação Quer dizer, muito, coloca e ela, ó, vamos tocar agora aqui, coloca lá, o sim, cara vai e toca, você a não minha rola isso. leitura não é assim, né? Eu tive uma formação meio erradinha ao longo dos anos, né? Muita coisa eu fui aprendendo de ouvido. Aí depois, quando eu fui estudar mesmo, sério, eu tive professores, assim, de música mais erudita, e aí estavam me treinando a ler partitura. E era uma complicação, porque, assim, quando você vai treinando as coisas de ouvido, você acaba. Às vezes você desenvolve uma técnica, mas você não desenvolve a leitura. Então o que acontece? Você não consegue ler coisas do nível que você toca, sabe? Aí É você meio está complicado. enganando, né? Você decorou, e aí tem Você sempre aquele decora. professor, você está lendo a partitura, o professor mostra aqui na partitura onde é que você está tocando. E aí É, ferrou, e, né? e aí ferrou. Às vezes você decora o negócio inteiro, aí você se perde, você não consegue saber onde você tá pela partitura, que você, né? Então é bem. Então é bom. A partitura ajuda você ter esse conhecimento também, você saber ler a parte. Até pra fazer arranjo e tal, para os instrumentistas e tal. Então, assim, eu acho que é muito. Acho que é muito importante, né? Assim, ainda é o melhor sistema desses aí pra gente registrar a música. Eu ainda acho, pelo menos, né? Então é útil. Não é tudo, né? Você pode também. Eu acho que assim, você tem. Também é importante você não depender só da partitura, mas
Aí já é outra discussão. Mas aí você entrou para a faculdade para estudar composição. Eu entrei para faculdade para estudar composição. E a faculdade de composição é mais ligada à composição erudita, né? Você acaba escrevendo para conjuntos clássicos, né? E aí, assim, eu entrei em 2012 junto do jornalismo, né? Eu fazia as duas coisas juntas. Estudava no Conservatório Brasileiro de Música, aqui no Rio de Janeiro, e eu fazia jornalismo na UERJ. E aí o que aconteceu é que o conservatório entrou numa crise absurda, financeira, meus professores todos saíram de lá. Aí eu acabei saindo também. Eu tranquei a faculdade, né? Então aí com isso eu terminei a UERJ, e aí terminando a UERJ, eu pedi transferência para a Unirio, né? Que é uma universidade pública. O conservatório é sem fins lucrativos, mas é particular. Eu tinha uma bolsa lá, depois perdi minha bolsa porque eles estavam em crise. Mas Aí, enfim, aí eu tô terminando lá, tentando terminar aos poucos, né? Porque tem muita coisa para fazer fora da faculdade, né? Aí eu consegui aproveitar algumas Ah, coisas que eu fiz. E essa é a muito formação. bem. Tá. E então, como é que chegamos a. O nome já me chamou a atenção, né? Magnífica Máquina Maldita. É referência a alguma coisa? Por que você escolheu esse título? Olha, e o principal é a sonoridade, que eu gosto disso. Eu gosto de máquinas e tal e tudo mais. Mas assim, eu acho que. Eu tava bem claro desde o início que eu não queria chamar de Eduardo Seabra, sabe? Porque. É, assim, como é que eu posso. Por várias razões. Assim. Primeiro, porque eu acho. Tem uma questão que. O que é mais interessante, sabe? Porque você tem uma camiseta de banda, né? Magnífica Máquina Maldita, o Eduardo Seabra, sabe? Magnífica Máquina É. Maldita. Sabe? Quem é Eduardo Seabra? Eu sou Se eu fosse cientista. Carlos Alberto Júnior ou Roteirices, né? Roteirices, né? Que não é Pois assim é, nada entendeu? demais, Aí mas. eu acho que é mais interessante pra começar, né? Enfim, depois que eu já sou Eduardo Seabra em todo o resto da minha vida, né? Como jornalista eu atuo com esse nome, como compositor de música erudita, às vezes eu faço trabalho para trilha, eu uso esse nome. Então eu já tô meio de saco cheio de ser Eduardo Seabra, eu tô de saco cheio de conviver com o Eduardo Seabra. Eu tô querendo, Você né, não aguenta mais o Eduardo um pouco de Seabra, entendi. distância. E Você aí, procura assim, manter uma distância, entendi, ao longo do dia aí. aí é uma oportunidade de fazer uma coisa um pouco diferente, né? E também, assim, eu tô envolvendo outras pessoas no projeto, né? Eu comecei fazendo muita coisa sozinho, mas desde então entraram outras pessoas, né, no grupo. E assim, não é uma coisa fixa, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui, né? As pessoas participam, depois saem. Enfim, a gente pode ir mudando sempre a formação, mas aí o nosso percussionista, por exemplo, o Beto Bonfim, que é um músico incrível, né? Ele se amarrou no projeto, ele já tá. Ele vai ficar, assim, a gente vai continuar. Então, acaba se tornando uma coisa maior do que só eu, né? Começou sozinho, mas assim, a coisa foi ganhando uma vida própria. E não sei onde vai parar, né? Bom que a gente. É bom isso também. Tá. Agora, Aí. e como é que você classifica? Aliás, eu esqueci, devia ter falado no começo, né? Eu sugiro que quem não escutou ouça primeiro o disco antes de acompanhar a entrevista aqui, porque vai ficar mais interessante. Mas eu estava ouvindo, até fui deixar meu filho na escola, no caminho eu estava ouvindo, e aí sozinho no carro, né? Botei o som alto, Aquele sonzão assim. potente e tal. Assim, é uma obra potente, né? Eu ouvindo assim, aí eu fui prestando atenção nas letras e tal. Não é, eu tive a impressão, não é aquele tipo de música que é para você deixar tocando no ambiente assim, né? Tá todo mundo Sim. conversando e tal, porque tem umas variações, Tem umas né? dinâmicas assim, né? E que mudam. É uma coisa para escutar com atenção e ela ela é também entretenimento, mas ela não é só entretenimento, é uma coisa que tem que prestar atenção porque tem muitas camadas ali e eu até queria até perguntar para você, eu acho que foi na música, deixa eu anotei aqui, foi acho que a música número a faixa Albatroz, que é a segunda música, né, do disco. Sim, que foi a primeira que eu lancei, né? Eu lancei um pouco antes. Então, eu não sei se é viagem minha, o que você pode comentar, mas tem um momento ali que ela me remete àquela música Take Five do Dave Brubeck. Sim, sim. Viajei? Não. Não, faz Tem. sentido, porque é um compasso 5x4 que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. É. A maior parte das músicas que a gente conhece tá geralmente em 4x4 ou 3x4. É tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou tá tipo 3x4, que é uma valsa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
E assim, tem esses compassos compostos, né? Como, por exemplo, 5x4, que é assim, ele é como se fosse uma fusão de compasso 3x4 com 2x4. Você tem um 3 mais um 2. É 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. E aí o Take 5 usa isso, né? Que é... Isso. E o Na Albatroz... hora me remeteu. É, e o Albatroz também tem isso. Também é um pouquinho diferente, mas é essa ideia. E Que é o compasso, né? é o compasso. E é uma levada jazzística, então parece mesmo. E é engraçado, né? Porque eu compus a melodia, assim, na cabeça estava cantarolando, né? E na hora de acompanhar, né? é, eu não tinha pensado no Take 5. Depois eu fico, caraca, isso tá igual a Take 5. Eu fico, pô, será que eu posso deixar isso? Mas assim, é que a gente já ouviu essas músicas há tanto tempo, né? Que elas vão ficando no nosso DNA Inclusive quase, né? tem Mas eu fico feliz de Sim, referenciar, assim. pô. Eu não Não, tem acho. uma coisa de. Eu tenho um VHS aqui que é sobre a bossa nova, na verdade, sobre o Tom Jobim. E aí eles entrevistam músicos do mundo inteiro sobre a obra do Tom Jobim. Eu não me lembro o nome do cara agora, mas eles entrevistam o cara lá que fez a Pantera Cor-de-Rosa, lá, né? A Ah, o Harry música, Mancini. o Harry Mancini, mas tem um outro cara que foi arranjador do Michael Jackson, do Prince, o cara. É o. Não, não é aquele. Não é o Quincy Jones, não, né? É. Não, 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 é um outro cara. Tá. E não me lembro o nome dele agora. E aí ele coloca, acho que não sei se é o Wave, ele toca no piano, ou alguma outra. E depois ele vai e toca uma música do Beethoven. E aí ele Aham. fala: olha só a semelhança. E aqui eu não estou querendo fazer nenhuma acusação de plágio e de cópia e de nada disso. O que eu quero mostrar é que existe a mesma sofisticação melódica de O composição, de Jobim fazia muito criação, isso. né? Então não é uma cópia, até porque quando você cria alguma coisa, isso está no universo, está no É, éter, a isso gente não vive sai mais de no você vácuo. e É, não é mais seu, né? Todo com mundo está certeza. absorvendo aquilo e você vai, reprocessa e transforma em outra coisa. Eu achei muito, muito interessante, Mas é porque isso assim, mesmo. lembra, mas não é uma cópia, né? Então, só para deixar Não, não, isso não, eu não claro, né? fico. E é um elogio, na verdade, e tal. Eu acho que é isso mesmo que você falou. O Jobim tem uma famosa que é a Insensatez, né? Que ele fez em cima de um prelúdio do Chopin, né? Que é... Tum, 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 tum. E enfim, é essa. É em cima dos acordes do Chopin, né? Mas assim, hoje em dia tem muita essa discussão do plágio, né? Assim, não plágio, né? No caso, estava em domínio público, né? Não é que isso para mim não é o mais importante. Isso é uma questão para mim jurídica, mercadológica, assim. Mas em termos da inspiração, eu acho que é uma coisa que sempre se fez na história da música, né? Você vê que os compositores, o Beethoven, Mozart, eles estudaram contraponto a partir de uma técnica chamada cantos firmos, né? Que você tem um canto e você vai colocando notas nas outras vozes a partir daquele canto. E depois compositores iam usando como cantos firmos melodias uns dos outros. E era uma homenagem. Então, assim, isso nunca foi tratado como plágio, sabe? Na música popular, então, uma quantidade de melodia que a gente não sabe quem é o autor, e um pega depois e faz uma letra em cima. Bob Dylan, sabe? Bob Dylan, Blowing in the Wind, é uma melodia tradicional, ele fez uma letra em cima, sabe? E depois ele começou a fazer até com músicas de outras pessoas, né? E ele assinava com Bob Dylan. Aí você fica, pô, mas aí é plágio? Mas assim, aquilo é a tradição folk, né? Como as pessoas falavam lá. É, se não fosse assim, a gente não teria Bob Dylan, a gente teria essa gente, né? Então eu acho Ah, que não tem tem o uma. próprio o Tom Zé, que várias vezes em programa de TV, inclusive, ele pegava ali, Beethoven, ele pegava e tocava, porque ele estudou violão, né? Fez faculdade de É, música na Bahia, e ele mostra que ele sim, pegava o Tom Zé é lá as incrível, coisas do cara. Beethoven, do. Qual o outro lá que fazia muita composição para violão e violoncelo? Não era o Beethoven, era o Violão, Bach. violão. Bah, sim. O Bach. Aí ele pegava, tocava lá e foi daqui, ó, essa música eu peguei desse trecho aqui da Sim, música do são Bach e tal. convenções consagradas, assim, todo mundo já. Então, eu acho que isso é tudo bem. Eu acho que isso é uma homenagem, assim, a gente faz parte de uma grande linhagem, eu acho. Como artista, a gente tem que saber que. A gente reverencia quem veio antes, sabe? Eu acho que quanto mais você estuda, mais humilde você acaba ficando, porque você vê quanta gente veio antes, sabe? E que. E no fundo, essa coisa de reverenciar quem veio antes sempre foi feito, né? E de homenagear e pegar trecho de uma coisa aqui ali.
isso eu acho que é toda música é feita de novas, de combinações de coisas que existiam. Eu sempre achei isso, e a inovação vem daí. Mas eu acho que o que a gente tem hoje, uma discussão às vezes de plágio, que é muito mercadológica, e que às vezes, e que é muito de uma geração que registrou músicas, que teve todo esse pensamento, esse pensamento mercadológico, né? Eu acho que assim, hoje em dia tem umas discussões grandes, até nos Estados Unidos, de plágios, de acusações de plágio, processos absurdos em cima de artistas mais novos, geralmente movidos por famílias de artistas que já morreram consagrados. Por exemplo, a família do Marvin Gaye já processou alguns artistas mais novos por plágio, quando não era plágio, mas aí eles chamam um júri de pessoas que não entendem muito de música, aí chamam um especialista que eles pagam às vezes por fora, e o cara dá uma enrolação, e acaba que a família ganha dinheiro em cima da música nova. E acaba que assim, eu acho isso meio ruim, assim, é muito nocivo esse meio, eu acho, para quem tá compondo agora, sabe? Eu acho que os artistas de hoje se sentem muito pouco Que tem aquilo, né? Uma música que você ouviu na protegidos. infância, por exemplo, né? E ficou registrada Sim, na tua mente por alguma razão e você, 20 anos depois, se torna um compositor e você vai acessar aquilo, né? aquilo se Não acessa, necessariamente assim. não é má fé, você está disponível nas experiências que você teve ao longo da vida. Enfim, acho que tem uma questão, umas questões aí que escapam, assim, essa lógica muito que a gente tem muito racional, assim, que a gente tem hoje da música, que a música existia antes dessas estruturas existirem. Então é Né? importante a gente sempre lembrar disso. Mas ouvindo as faixas também ali, eu vi que você tem uma referência a Luiz Gonzaga, né? Você cita um trechinho ali, Aham, toda menina quando larga da boneca quer fazer revolução, né? Você deu uma sim. mudadinha, mas É, assim, as coisas, as músicas me remeteram assim, a Lenine, ao Seu Valença, Antônio Nóbrega, e você já enfiou uma pegada, colocou Petrobras, o que já mostra ali uma espécie de marxismo cultural subliminar na sua o obra, né? Uma Marx coisa é muito perigosíssimo ali que eu o achei. subversiva. Achei muito, muito interessante. Agora, as músicas elas têm metais, uma presença muito forte, né, em algumas Na faixas, né, primeira de faixa, o metais. início tem metais. Eu acho que é a única que tem metais, mas é. É a única? Eu É. fiquei com a impressão que em algum momento ali tinha. Mas se você está dizendo que era só na primeira, eu vou acreditar em você. Então. Não, tudo bem. Agora, e você, qual é o estilo que você diria que tem esse disco? Ele se encaixa em alguma coisa? Pois Porque ele é tem muito são difícil. muito diferentes, mas você percebe que tem uma harmonia, Sim, tem estão uma. dentro de um Eu acho modelo que ali. tem uma coesão, mas assim, é muito difícil. Sempre me perguntam isso. É até uma questão de marketing, né? Você tem que divulgar, você tem que É. mandar release, você tem que fazer. E eu tenho que Eu vou explicar o encaixar onde no estilo. Spotify, né? Qual é a categoria que vai No entrar? Spotify é Latin. Latino? Porque Você e o pra Rick eles. Martin lá, entendi. Porque pra eles música brasileira, música cubana, música argentina é tudo Latin. Então é Latin e eu acho que alternative rock, sabe? Rock alternativo latino. Assim, porque o algoritmo É. deles não tem samba, tropicália, nada disso. Eu acho que tem assim. É sempre muito difícil falar qual o estilo. Eu tenho uma grande. é, Tem uma grande influência acho que dos tropicalistas e dos pós-tropicalistas, assim. Eu acho que desde o tropicalismo, a música brasileira, ela é uma fusão de estilos, né? Assim, qual o estilo Gilberto Gil, sabe? É difícil de falar, né? Ele tem baião, ele tem samba, ele tem ijexá, ele tem rock, né? Então, assim, eu sou muito influenciado por essa gente, né? Os Mutantes, o Gil, o Tom Zé, e também pelos pós-tropicalistas, né? Você tem os Secos e Molhados, os Novos Baianos. Então, assim, é, eu acho que aquilo abriu, né, uma ideia de que não, a gente pode ter música brasileira, mas a gente também pode ter influência de fora, a gente pode ter o rock, a gente pode ter a música eletrônica. E assim, é muito difícil classificar. Eu acho que assim, eu tenho uma facilidade muito grande de rockerizar as coisas, assim, pelo jeito de tocar. Então Tem umas guitarras ali pesadas no tem meio, muita né? guitarra no disco e tal. E aí, assim, então eu sabia que isso não seria uma questão, mas eu não queria que as músicas fossem rock. Eu queria que elas fossem, na essência delas, fossem canções brasileiras, assim. Eu queria que fossem sambas ou, ou sei lá, uma marchinha, um baião. Eu queria que o jeito de tocar fosse rock, mas assim, as músicas não fossem, na essência.
Eu muitas vezes pensava assim, queria que a música soasse como uma coisa bem antiga, que eu encontrei, assim, isso aqui é uma canção, fingir que é uma canção encontrada do Dorival, sei lá. E aí eu tô fazendo uma versão rock and roll dela. Eu tava pensando assim muitas vezes. E acho que uma grande referência foram os discos, a maior influência foram aqueles discos mais recentes da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo e o Deus é Mulher, que são discos incríveis, né? Foram produzidos pelo Guilherme Castrup, tem a participação do Kiko Dinucci, do Rômulo Frois. São assim, você vê que aqueles discos assim, você tem músicas que são sambas e é música brasileira, mas o jeito de tocar é totalmente eletrônico, o rock and roll, é meio punk às vezes. Então assim, isso dá aquela cara, né, do projeto, que eu acho que torna uma coisa meio atemporal. E eu acho que isso foi a grande referência, assim, né? O, o David Bowie, né, quando ele fez o Black Star, o produtor dele, Tony Visconti, eu acho, ele falou numa entrevista que a ideia dele era evitar o rock, né? Ele estava querendo escrever músicas que não fossem rock, né? E, e depois dar uma roupagem de rock. E aí, eu acho que essa foi mais ou menos a minha ideia, assim, no projeto, né? E não é uma coisa que eu inventei, não. Como eu disse, teve outras pessoas que fizeram antes, né? Que eu admiro muito. Esses discos da Elza, você tem a Jussara Marçal, que faz um trabalho muito também variado nesse sentido. Tem outros artistas que eu admiro muito, assim, tem uma banda que eu gosto muito chamada Manacá, que eu ouvia muito na minha adolescência, que era da cena alternativa aqui do Rio de Janeiro. É uma banda da Letícia Persiles, ela tem carreira solo hoje. Ela também é atriz, ela é conhecida. Enfim, eles misturavam elementos regionalistas, nordestinos, com rock and roll. Eu acho que sempre a música mais interessante, assim, pelo menos pra mim, de fazer é essa que é uma mescla de outras coisas, assim. Acho que o mais interessante está nessas fronteiras, assim. Ah, você falou aí do produtor do David Bowie, antes da gente começar a gravar, você tinha falado do produtor que está com você, né? Fala um pouquinho aí qual é a importância do produtor no projeto. Eu não sei se ele está numa parte mais assim, digamos, burocrática, ou a ele também compete muito dessa parte artística. Isso é para você fazer um link com essa questão dos arranjos, né? Você estuda composição, mas a parte de arranjos também é sua, porque quando eu ouço, Uhum, né, são sim. umas coisas assim muito sofisticadas, né? Quem é o cara que fica ali agora nesse pedaço vai entrar esse instrumento e vai fazer essa mistura. Conta um pouquinho como é que é essa parte do trabalho. Pois é, o disco foi produzido pelo Brian Holmes, apesar do nome, ele é chileno. ele, ele foi meu professor no Conservatório Brasileiro de Música, ele é compositor de música eletroacústica, que é uma espécie de música eletrônica experimental, que inclusive eu gosto muito, eu faço música eletroacústica. E aí ele também agora é professor na Unirio. Ele foi um daqueles que saiu do conservatório na crise e entrou na Unirio. E aí E assim, quando eu comecei a fazer o disco, eu tava fazendo tudo sozinho. Porque, enfim, eu tava cansado dessa ideia de ter banda e tal. Eu falei, vou começar a fazer sozinho, eu consigo tocar os instrumentos, fazer simples e tal. Na época eu tava, vou fazer tudo simples, né? E aí aconteceu que eu fiquei alguns anos fazendo as coisas assim, eu tava programando as baterias, que eu não toco, né? Bateria, percussão, não toco muito, então eu tava usando Mas samples você de música fazia e isso aqui coisa. em casa, assim? Fazer em casa, tudo em Achei que home você studio. ia para Los Angeles 2 vezes por ano, gravava no Não, estúdio lá sim, quem dera, né? A gente do tivesse Sérgio Mendes, aí voltava e tal. É uma onda do Sérgio. Como é que é os Mutantes tem uma música zoando o Sérgio Mendes, né, que se chama Cantor de Mambo, né? Pois é, pois é. Que lá nos Estados Unidos ele é cantor de mambo, né? Lá pra eles É. música latina é mambo, né? Mas enfim. Não, e aí tava fazendo em casa as coisas. Na prática a gente acaba na música tendo que aprender também a gravar, fazer as coisas. Hoje em dia, né? Você tem que saber um pouco de tudo, Praticamente né? um podcast, né, musical que você estava fazendo. É, é isso. Aí eu tava. Foi editando música que eu aprendi a editar podcast, né? Porque editando música eletroacústica tem 500 sons, pô, você edita qualquer coisa depois daquilo, né? Mas é. Mas enfim, aí eu tava nessa onda eu falei, pô, eu preciso de alguém pra trocar. Até porque eu tava muito sem confiança nas coisas, né? Porque uma coisa é escrever música erudita em Você estava partitura. síndrome do impostor, total. Assim, outra coisa, pô, eu vou fazer essas músicas. Aí eu decidi começar a cantar. A primeira pessoa que eu envolvi no projeto, na verdade, foi a Maria Cioli, que é uma professora de canto. Eu fui fazer aulas de canto pra ter um pouco mais de confiança de cantar as músicas e tal. E trabalhar na minha técnica. E aí
E isso já foi me ajudando, né? Mas mesmo assim eu ainda tava meio que, caraca, será que isso aqui, se eu lançar essas coisas, eu tô fazendo um papel de bobo, de tolo, ou será que tem algum valor essas músicas? Mas Eu você vou tinha te alguma falar. queção com a sua voz, assim? Você achava assim, não, eu tenho uma Ah, voz bonita, eu, eu eu, vou fazer um disco e tal. eu tenho super questões com minha voz, mas enfim, hoje em dia menos, hoje em dia eu tô mais acostumado com ela, mas eu ficava, sim, eu acho que assim, eu sou um compositor que canta, né, que é uma desculpa que eu adoro, né, usar, né, assim, pra tudo na vida, né, hoje em dia, pô, eu queimei aqui o ovo que eu tava cozinhando, mas eu sou um compositor que cozinha, não sabe. Mas assim, porque, sabe, Chico Buarque é um compositor que canta, o Leonard Cohen, o Bob Dylan, então você pode não ser um fantástico cantor, porque você é um compositor, as pessoas entendem, né? Então é a desculpa que eu uso, é a desculpa do momento pra mim. Mas aí eu fui trabalhando nisso, né? E, e aí, e aí depois eu chamei o Brian pra me ajudar nessa parte. Eu sabia que o Brian, ele gostava dessa música experimental, e ele também gostava de música popular, ele é meio roqueiro, assim, então eu sabia que ele não teria preconceito com essa mistura de estilos, então pra mim ele foi a pessoa ideal, porque se eu chamasse alguém muito careta, iam pensar, pô, isso aqui não é comercial o suficiente, isso aqui... por que essa música, tem essa música inteira dentro de um tango que dura 1 minuto e meio, isso aqui não faz sentido. Então o Brian não, ele gostava dessas coisas, ele incentivava, então eu achei que foi legal. Quando eu chamei, as coisas estavam bem encaminhadas, assim. Eu tinha feito umas sessões de uns projetos assim no Logic, que é o programa de gravação que eu fiz, que eu usei, que já estava tudo assim, a estrutura das músicas estava lá, e grande parte da instrumentação estava lá, de forma mais rudimentar, que eu gravei assim mais para guardar a ideia, né? Não era a versão final da gravação. Mas aí a gente trabalhou em cima daquelas sessões, então não teve nenhuma mudança assim do tipo, vamos mudar essa música toda, vamos transformar numa valsa. Não, não teve isso, mas teve muitas contribuições dele que foram criativas, sim. É, ele fala, pô, essa aqui eu acho que tá embolada, essa guitarra, vamos fazer uma... Você pode gravar uma outra guitarra? Enfim, a gente pensava nisso. Algumas contribuições do arranjo, o Albatroz tem uma hora que entra um coro com várias vozes. Na verdade, as Sim. vozes são todas eu e ele, a gente gravou todas as vozes, assim. Mas aí foi uma ideia dele entrar esse coro, e é incrível. É, na Carranca, que é uma faixa que é meio que um baião, coco, ciranda, roqueiro, é, tem uma alfaia tocando, que é um instrumento brasileiro, né, de percussão. E essa é tocada pelo Beto Bonfim, que é esse percussionista pernambucano que tocou nas faixas todas. Mas a ideia de ter alfaia foi do Brian também. Pô, vamos gravar uma alfaia em cima, né? Que o resto da faixa, grande parte da percussão é eletrônica. A gente manteve algumas das coisas eletrônicas. Então, assim, tem Então, sim, tem uma colaboração também na questão dos arranjos, assim, né? Pô, então, Muita Brian é coisa. praticamente o George Martin do seu disco, né? Não, o Brian é uma pessoa que teve uma grande contribuição, assim, no trabalho. Tem coisa que a gente aprende, na faculdade de música a gente também, de composição a gente também aprende a arranjar, né? Aí isso ajuda muito, né? Eu sei escrever para metais, eu sei fazer uma partitura para cordas. Então, assim, isso deixa a gente bem, como é que se diz? Isso deixa a gente bem safo na hora de Seguro, fazer uma isso coisa sim, desses. tá. Então, então, bom, e ele também tem esse conhecimento absurdo, então ele também sabe, ele bate o olho, sabe dar uma sugestão nas coisas, então foi ótimo, assim. Eu acho que todo trabalho, sim, é sempre bom colaborar com os outros. Assim, às vezes a gente faz as coisas sozinho, muito porque falta de financiamento, né? Esse projeto é totalmente independente, né? Assim, não tem patrocínio nem nada, né? E, e a gente faz as coisas sozinho também porque às vezes a gente não sabe se outras pessoas vão embarcar na nossa onda. Então, ainda mais quando nesse caso de música, música autoral, né, música inédita, as pessoas não sabem qual vai ser disso. Se vai ser bom, se vai dar dinheiro, se vai ter público. Então por isso que a gente acaba fazendo muita coisa sozinho, mas na possibilidade de colaborar é sempre melhor colaborar com outros, eu acho. E quantos músicos no total participaram aí do projeto? Participaram ao todo, eu acho que foram 8 músicos, ou 9. Porque assim, olha, eu gravei. Você tocou vários instrumentos. Sim, eu gravei os pianos, os violões, as guitarras e baixo, assim, nas faixas, assim. E, e essa parte eu gravei muito em casa e as guitarras eu gravei muito na casa do Brian, que ele tinha um amplificador incrível, valvulado, eu gravei na casa dele. Mas, e teve uma parte que a gente gravou na Unirio, né, que é lá na universidade onde eu estudo, de onde o Brian é professor, foi bem legal, a gente pode gravar muita coisa lá.
E aí a gente gravou lá os outros músicos, né? Que era bateria, percussão, que foi tudo feito pelo Beto Bonfim, que é um cara incrível, uma pessoa sensacional e um músico fantástico. E ele tem todos esses ritmos, assim, ele já toca desde criança, né? Ele é de Pernambuco, tocava no carnaval lá, enfim, assim, então ele sabe, pô, ele pega o Alfaia, ele já tem várias ideias, ele deu uma aula pra gente, não, isso aí é o ritmo da zabumba, a Alfaia toca em contraponto com a zabumba, ela faz isso, assim, a gente, caraca, então foi incrível, assim, gravar com ele. Aí O ele, cara o sabe Beto tudo tocou, de alfaia, então faz aí um sol menor só na o menor na alfaia, né? Alfaia. O cara fazia e tal. Não, percussionista, eles acabam sendo o instrumentista que mais tem que ralar, porque eles tocam vários instrumentos completamente diferentes, né? E Inclusive complexos, teclados, né? né? Inclusive teclados, né? Eles tocam vibrafone, xilofone, marimba, né? Que tem teclas e notas, tem que pegar as baquetas, segurar do jeito específico. Então, assim, eles acabam tendo que... é o músico que mais rala, eu acho, né? Fora ter que carregar aquela instrumentação toda. Tem que ter... O percussionista acaba tendo que ter carro, né? Mas, Exatamente. mas enfim, aí o Caramba. Beto gravou em todas as faixas. Então, assim, muito foi... Ele tá em todas. Fora isso, tem alguns convidados que estão numa faixa ou outra. Na Os primeira metais, que faixa, estão só na primeira. é, na verdade, os metais, vou te contar um segredo dos metais, tem um cara só, que é o, Caramba. que é o Lázaro Duarte, que foi o Beto que indicou. O Lázaro é um cara que é um trompetista já das antigas, que toca com o Beto, toca em bandas de metais, assim, e ele tem essa sonoridade, assim, de frevo, assim, bem afiada, assim, bem... Então, ele é ideal para aquela primeira música, que é meio que uma marchinha frevo roqueira, é meio difícil de classificar, mas tem aquela frase que esse é meio frevo, né? Então, e ele Sim. tinha essa sonoridade. Aí ele gravou um trompete. O resto dos metais, a gente usou um sample de metais. A gente usou um instrumento virtual, né? E aí o que acontece? GarageBand, do É, celular e tal. foi um pouco. Eu não lembro qual foi o sample. Foi um pouquinho. Era um pouquinho melhor do que o GarageBand, mas era uma coisa assim que sozinho o sample soava artificial. Mas você coloca um trompete de verdade, o negócio parece que todo mundo. Todos os instrumentos são verdadeiros, né? Olha só. Enfim, aí ele gravou trompete e flugel, que é outro. É uma outra espécie de trompete, né? E juntando assim tudo ficou aquela cara, assim. E aí foi bem legal. Fora ele, teve violino, que tem a música Faixa Profecia que você falou, que tem a referência a Luiz Gonzaga, Petrobras. Uhum. Ela termina com um tango, né? Tá na letra da música. Isso, tem um trecho do tango ali. É, que é uma referência ao Manuel Bandeira, né? Ele tem um poema chamado Pneumotórax, né? Sim. Que fala... 33, é esse? E Não? aí ele fala, não podemos tentar o pneumotórax, é o doutor médico, assim, não, a única coisa que resta é tocar um tango argentino. A música Porque ele termina vivia com... dizendo, né, que ele ia morrer, né, que ele estava com os dias Porque ele contados e não era... morria, né? O pessoal ia morrendo e ele ia indo aos Ele era enterros. E tal. tuberculoso, né? Não sei, ele tinha alguma... É. É. Mas enfim, aí ele... E aí termina com tango. E aí eu queria muito que eu componha esse tango. Um tango acaba sendo... Eu queria fazer um tango mais tradicional, mais Carlos Gardel, acabou ficando um tango meio Piazzolla, mas aí o que aconteceu? Eu queria que tivesse um violino. Aí eu falei com o Brian, ele conhecia esse músico que é o Márcio Sanches, que toca na Petrobras Sinfônica, toca em algumas orquestras aqui no Rio, e ele também toca tango, ele é violinista de tango. Aí ele chegou assim do ensaio, tudo de terninho, assim, chegou lá no Rio, pegou assim 2 takes, assim, gravou o tango perfeito, assim, pegou a partitura, sugeriu várias coisas, assim, nossa, a gente ficou de queijo caído, assim, o cara é incrível, assim. E aí teve nessa faixa também tem um bandoneon, né? É uma espécie de Sim, sanfona, que é o instrumento que o Piazzolla tocava, né? do tango, né? Nesse tango também tem um bandoneon, e o bandoneon foi gravado pelo Avelino Romero, que é meu professor na faculdade de História da Música, que também adora tango e tal. Aí ele gravou, tive que convencer ele, porque ele Ele não tava... queria ir? Não, melhor Porque não. ele tava. Ele vai muito para Paraty, ele sabe? Tava assim, Eduardo, eu tava querendo ir pra Paraty esses dias, aí eu vou ter que ficar aí estudar. Ai. Agora, e Mas no total, quanto tempo de gravação? foram assim. Anos, 2 anos? Foram alguns anos de gravação, porque a gente começou a gravar mesmo, assim. Eu comecei a falar com o Brian em 2018, assim, a gente começou a trabalhar junto, mas a gente gravou mesmo, assim, a partir de 2019.
e 2020. Foram os 2 anos de gravação. Mas aí com a pandemia, aí as coisas fecharam e o Brian ficou mais na parte de finalização. Ele também editou as coisas, mixou e masterizou. Ele fez toda a finalização foi dele, né? Ele me mandava as coisas, eu aprovava. E aí, alguma coisa ou outra que faltou, eu gravei até nessa pandemia aqui em casa, né? Mas no geral a gente manteve, foi tudo gravado em 2019, 2020. É, então teve um longo processo, um longo caminho. Na pandemia tudo ficou mais lento também, né? Tudo ficou mais É. complicado de fazer, né? Então teve isso, teve essa demora. Agora, diga lá. Não, e sim, fora isso, teve também o coro, né, das meninas, que é a Maria, minha professora de canto, ela canta, ela faz a voz lírica que tá na profecia, tem uma voz meio Ennio Morricone, não sei se você conhece Ennio Morricone, Sim, compositor de trilha sonora, que tem aquelas coisas. Eu sim. queria que tivesse um vocal Ennio Morricone nessa música também. Ela canta Isso é ela, minha professora de canto. E aí também tem. Daquelas trilhas, daqueles faroestes lá, Sim, italianos é lá, meio né? western, né? Então ela que faz esses vocais. E ela também participa do coro, ela coordenou, fez toda a direção vocal do disco e tal. E aí o coro é ela, a Clara Lira, que é uma outra cantora, amiga minha, a Roberta Keller, também amiga minha, lá da faculdade, todo mundo dando em Rio. E a Antônia, que é minha namorada, Antônia Yunis, que é a designer do disco todo, fez toda a parte visual, fez as capas e Olha. tal. Agora, com Então tantos professores no projeto, o TCC já está aprovado, né? Porque Pô, eu espero que sim. os caras não vão dar uma nota baixa e te reprovar, senão eles vão. É um tiro no pé, né? Que professor é esse que participa e reprova? Não Eu pode. espero que sim, né? Assim, eu dei trabalho pra eles, então não sei se eles vão ficar um Mas pouco. esse disco já vale como TCC, não? Não, eu acho que não. Acho que eu tenho. Assim, na verdade, no curso de composição você pode fazer um concerto de final de curso, apresentando as obras que você fez ao longo do curso. Isso meio que vale como um TCC também. Então, assim, mas não seria um disco, né? Ainda não chegamos nesse ponto. Vamos ver. O disco é o plus a mais ali, né? É, Agora, agora, o disco, ele tá em várias plataformas aí, né? Que eu vi, Spotify, sim. e tem aqui, eu vou até colocar aqui que eu separei aqui na tela. Vamos adicionar aqui a transmissão. E aí, tá aqui, a magnífica. Deixa eu tirar esse aqui, magnífica máquina maldita, e é uma criação da tua namorada. Tô A passando o capa, cursor sim, aqui. ela fez assim, inspirado em algumas coisas que. Na época eu estava muito influenciado também por literatura de cordel, esse tipo de coisa. Você quer você, esse capeta aqui de olho vermelho? Sou eu. Essa é uma foto dela. Aí ela fez esse logo e tal, foi ela. Um dia estava Enfim, aí nervoso, não achou se ia terminar o disco, não? foi. Esses olhos são os meus olhos mesmo, depois de virar a noite. Normais, né? Mas tá linda a capa, é um coração isso. É um coração meio máquina, né? Assim, foi essa ideia. Inicialmente ela pensou em fazer uma coisa de máquina, mas a gente foi conversando que era muito clichê, né? Assim, não precisa. A máquina pode ser outras coisas, né? Nós também somos máquinas, né? Máquinas de carne e osso, né? E impulsos elétricos, né? A gente também tem nossas engrenagens e nossas bombas enfim, alavancas e tudo mais. Então a gente também. Então acho que assim, nós também temos esse potencial de ser tanto magníficos quanto malditos, então acho que faz a ideia de ser um coração. A gente pensou em outras coisas, pensou em botar um cérebro, um pulmão, mas acabou ficando no coração, que tem mais essa cara de bomba. Aqui tem esse cabo aqui, né? Tem umas coisas que Um são cabo aqui mais que tem uma tarraxa, crípticas. pode soltar, né? A tarraxa e tal. Aqui também parece Sim, uma coisa de motor, né? De carro e tal. Aqui. exato. E assim, tudo nessa linguagem que remete a estilogravura, né, de cordel e tal. E Sim, é bem a gente lembrado. também planeja fazer uma versão física, pelo menos do encarte, né? Em risografia, que é uma espécie de impressão, uma técnica japonesa de impressão que parece um silk, né? Então, ela já fez toda essa identidade visual do projeto pensando nessa estética. Então, isso já são com as cores da risografia e com a forma de impressão, que fica meio falhada, assim. Aí essa foi a ideia. Tá, e aí entraria para as letras, né? Sim, aí teria as letras, teria o QR Code para você ouvir as músicas e tal. Assim, a gente queria. Seria muito legal fazer formato físico, assim, fazer vinil, por exemplo, mas vinil É é isso que eu ia te muito caro de perguntar, não está fazer. previsto? Só está em. Não vai ter nem CD e nem vinil por Pois é, enquanto.
Vinil é muito legal, mas é muito caro de fazer. É muito caro. E também o disco, ele é longo, então assim, eu não sei se ele soaria muito bem em vinil, porque o vinil tem São umas 10 limitações de faixas, né? formato. E as faixas são longas, e acaba assim que vinil tem umas limitações de formato, de que assim, se você coloca muita coisa, ele pode. Se você coloca muito grave, a agulha pode pular. Tem umas coisas assim que você tem que saber masterizar para vinil. Se você coloca Caramba. muita faixa, aí fica com os sulcos menores, aí acaba que o disco às vezes não soa tão bem. Então, assim, eu não sei se ele. Seria, tem várias questões técnicas de lançar em vinil, além do custo. Então, e CD bem, é difícil. Ninguém mais ouve CD, né? Sim, os aparelhos, muitas vezes o computador não vem mais com CD. Acaba sendo, Carro não tem mais, né? CD. enquanto o vinil ainda é um objeto de referência, né? Um objeto de arte, né? O CD acaba sendo, ele é só mais plástico pra gente jogar no planeta. Então, enfim, eu acho que a gente não vai lançar em CD. A gente deve estar querendo fazer mais um encarte, assim, legal, assim, tipo um livrinho, né? E com o QR Code para você baixar na melhor qualidade e ouvir, assim, as músicas. Essa é a nossa Tá, eu ideia. tô E vendo a aqui, gente ele, está ele pensando para o tá, segundo semestre. tá, esse site que eu abri aqui é o É o Bandcamp. Bandcamp, que é uma plataforma tipo, é concorrente do Spotify, é isso? Não. Sim, é uma plataforma muito legal, assim, porque aqui no Brasil está começando a ser mais usado agora, é muito usado lá fora, é assim, muito para pessoal de música alternativa, independente, que eles pensam realmente mais nos artistas e nos músicos, né? Mais do que no dinheiro. O que é diferente das outras plataformas. Então eu fiz questão de lançar no Bandcamp primeiro, assim. Muitos artistas têm feito isso, lançado lá primeiro, assim. O Rua do Absurdo, que é um grupo incrível também de Recife, que eu adoro, fez isso com o álbum mais recente deles. A Jussara Marçal também está lançando um EP primeiro no Bandcamp. Até porque, para começar, eles pagam melhor os artistas. Assim. Quando você. Mas é um streaming de assinatura para ter referência, como se fosse o Spotify. Você tem que Mais ou pagar. menos Ah, é? Qual é a diferença? no Bandcamp. Opa, deu uma cortada aí no teu Ah, áudio. desculpa, deu uma cortada. Pois é, você Vamos pode lá. configurar de várias formas diferentes, mas assim, no meu caso, você pode baixar, você pode ouvir o disco quantas vezes você quiser, de graça, sem pagar. Você não precisa assinar nem nada. Mas se você quiser baixar o disco, aí você paga. No caso, eu botei um valor de US$ 3, que deve estar valendo, sei lá, R$ 100, não sacanagem. Tá valendo, sei lá, R$ 15. E aí acaba que assim, para baixar, aí acaba sendo uma coisa simbólica. Você baixa, você pode baixar na melhor qualidade que você quiser. E aí você acaba financiando o projeto, né? E aí o legal do Bandcamp é que assim, 85% do valor fica com os artistas. Então é bastante coisa. É diferente do Spotify que, sei lá, você ganha frações de centavo por play, né? Então então assim, isso é bom, né? Acaba não cobre os custos nem de longe do projeto, né? Mas é um apoio, né? Acaba ajudando um pouco na parte nos outros custos que a gente tem de divulgação e tal. Então é legal, assim. E aí o pessoal mais próximo, mais fã, acabou fazendo. Acaba funcionando meio que como um crowdfunding, um chapéu, assim, né? Sim, Aí, sim. depois de lançar lá, eu lancei nas outras plataformas, agora no dia 10. Aí tá no Spotify, nesses outros serviços todos, assim. E aí tem aquela coisa. Aí é assim, essas plataformas, elas são muito legais, eu uso elas, eu uso o Spotify. É legal a gente poder botar na mesma playlist, né? Sei lá, os Beatles e Magnífica Máquina Maldita e Raça Negra e seja lá o que for. Então é muito interessante, uma plataforma disso que tem tudo. O problema é que, assim, é um modelo que até hoje é muito ruim para os artistas, né? Não dá muito, paga muito mal e a questão maior é nem essa, né? Que tem outras questões. O dono do Spotify, o presidente, o Daniel Ek, né? Ele investe em indústria armamentícia, sabe? Tem umas coisas muito bizarras do Spotify, né? Então, Tinha aquele cara lá nos Estados Unidos, né, do podcast lá, que era o negacionista, né? Que Joe teve Rogan, uma. pois é, cara. Isso. O Neil Young falou, é ele ou eu. Aí eles escolheram o Joe Rogan. Ah, cara, me poupe, né? Então, assim, é uma coisa meio. E assim, o Neil Young é sobrevivente de pólio, né? Pô, ele nunca vai tolerar alguém anti-vacina, né? Tanto ele quanto a Joni Mitchell, né? Saíram, né? Ela também é sobrevivente de pólio, né? Os dois são canadenses, né? Caramba. Aí você vê, pô, é realmente uma grande. É foda. Você começa a ver. E essas plataformas são assim, a outra é a Amazon Music, é do Jeff Bezos, né? Então você acaba vendo. Eu acho que tem suas questões, essas plataformas. É um modelo que até hoje também não dá lucro pra eles, né? Eles vivem endividados, que nem a Netflix, né? Eles têm uma dívida absurda, né? Pois é.
Então, assim, será que é um modelo sustentável a longo prazo? Será que é uma bolha? A gente não sabe, né? O Bandcamp acaba sendo menor, mas eles são independentes, mas acabam sendo acabam Mas sendo eles têm sustentáveis. esses artistas mais famosos Tem também? também, Ou é tem mais também. restrito? Tem também. Não todos, mas tem também. Muitos acabam colocando lá também, que acaba sendo um jogo para eles. A questão é que agora eles foram comprados por uma empresa de games. Vamos ver Ah, se pronto. Agora que se depois vamos vão descobrir que o continuar sendo O bons. Elon Musk que quer entrar, depois do Twitter, É, ele quer entrar nessa área de não, streaming de música. né? O Elon Musk tá querendo entrar. Porque esse Não, é não, uma difícil. ele vai Vai ver o querer, quê? né? Tá todo mundo entrando, ele vai Eu não querer em algum duvido. momento. Eu não duvido. Essa foi uma questão, né? Porque parece que o Jeff Bezos, né? Ele. Uma coisa dele, que é mais uma coisa bizarra do Jeff Bezos, ele não. Uma coisa que fez ele perder essa corrida do streaming, do download de música pra Apple foi o fato de que parece que ele não. Ele era um cara muito esquisito em rede social e ele não entendia como é que música funcionava. Ele nunca entendia a graça de música. É uma questão de, as pessoas gostam de música, eu não sei qual é a graça disso. Tem histórias muito estranhas dele, assim, de que ele não conseguia sair com mulheres e ser popular porque ele não conseguia socializar, porque as pessoas falavam muito de música, ele não entendia. Então ele decorou nomes e números de rádios populares dos Estados Unidos para jogar nas conversas. Assim, ele achava que isso era entender de música. É uma coisa estranha. Tem Caramba. relatos esquisitíssimos dele. E aí, enfim, é um cara desses, ele acabou perdendo. Ele não via o valor dessa coisa de streaming de música. E é por isso que ele perdeu pro Steve Jobs, né, que era famosamente um fã de música. Né? Então, a questão do iPod, a Apple dominou por causa disso, né, porque eles foram mais espertos. Mas depois ele entrou também. Então, eu acho que é uma questão de tempo até o Elon Musk entrar também, né, no streaming de É. música. Agora, Eduardo, e os shows? Estão previstos shows agora que a pandemia no Brasil, pelo Então, menos, o governo decretou o fim, né? Mas para fazer um show, não dá para fazer como no disco, né? Porque é complexo, assim, né? Muita coisa. Vocês vão muita fazer uma coisa. versão pocket? A versão do disco é uma versão utópica, assim. Eu pensei assim, pensei muito naquela segunda fase dos Beatles, né? Que assim, eles não conseguiam fazer show porque nos estádios aquelas mulheres ficavam gritando e as pessoas faziam barulho, eles tocavam pelo PA do jogo dos jogos de basquete, de beisebol, né? Então assim, ninguém ouvia nada. Então o que acontece? Eles pararam de fazer show e começaram a só gravar discos. Então uma vez que eles começaram a gravar discos, eles falaram, só gravar, né? A gente pode botar o que a gente quiser no disco, porque a gente não vai tocar ao vivo, né? Então era bem utópico, você tem o Sgt. É Pepper, esses impossível jogos. reproduzir aquilo, né? É. E aí esse álbum foi um pouco assim. A ideia inicialmente não era fazer show. Então vamos botar o que a gente quiser. A gente pode fazer uma experimentação eletrônica de não sei quanto tempo e jogar. Beleza, a gente não precisa fazer ao vivo, né? Pode botar uma guitarra ao contrário, com sei lá o que. Beleza. Então, foi isso que a gente pensou. Aí, depois que eu lancei, assim, as pessoas têm perguntado muito sobre fazer show. Aí eu fico, cara, será que é possível? Aí eu comecei a entreter essa ideia, né? E o Beto, né, o Beto Monfim, tá muito animado com a ideia de fazer show. Aí eu pensei, cara, se o Beto fazer, é possível. Aí realmente a gente tá montando um show. Eu vou encontrar com ele, inclusive, amanhã pra falar sobre isso. A gente tá montando um show, tentando secar, assim, transformar, simplificar as coisas, pegar a essência das músicas e ver o que a gente consegue cobrir com uma formação reduzida, assim. Eu tocaria, a princípio acho que eu tocaria guitarra e piano, né? E o Beto tocaria bateria e a gente chamaria alguém para tocar baixo, né? E aí vamos ver se a gente consegue com esse trio e mais algumas coisas para gravar, talvez essa parte, tudo que é eletrônico, teclado que tá no disco, a gente pode soltar, assim, disparar assim junto, né, ao vivo. Então, essa é a nossa ideia. A gente está montando ainda, mas seria para o segundo semestre, assim, a gente está planejando. Ah, legal, legal. E já tem, por exemplo, como é que está a receptividade aí? Como é que estão os retornos? Eu imagino assim, você cair numa plataforma como o Spotify ou outras plataformas, você caiu na selva, né? Porque são milhares e milhares de pessoas, né? Como é É, que te acham ali? Só coloca o nome e tal? Como é que está esse trabalho aí para divulgar o muito disco? complicado, é muito complicado mesmo. A gente é um gigantesco mar de música e a gente é peixe pequeno, né? Mas assim, tem Essa é a sua muita primeira coisa sendo entrevista, lançada. não? É a primeira entrevista, é verdade, sobre o álbum. É o Fico até, lançamento mundial, então, eu da até Magnífica agradeço Máquina muito pelo Maldita. convite, Tá. porque
fiquei feliz, fiquei surpreso, porque eu sou um fã do podcast, né, do Roteiristas e tal. Então, fico muito honrado de estar aqui, né? Mas na verdade, o que acontece? A gente manda release para vários lugares e tal, e muitas vezes não recebe resposta e tal. Mas algumas pessoas até têm percebido, têm divulgado. O pessoal mais próximo acaba divulgando. Muita gente que eu geralmente pessoas que ouviram gostaram muito do álbum, assim, e eu ouvi muitas coisas boas, assim. O problema é convencer todo mundo a ouvir alguma coisa. E eu sou meio ruim nessa Pois parte de é. marketing. Eu me sinto assim, pedindo um gigantesco favor pra pessoa, assim. Cara, não, por favor, Por faça esse favor, favor, ouça senão uma faixa só. é muito complicado. Eu me sinto assim, sendo chato, irritante, falando sobre isso o tempo todo nas redes. Mas faz parte, né? Porque a gente pensa que todo mundo tá Mas se recebendo você aquilo, não mas falar, quem é que vai falar? Além de mim, né? é. E Então, é complicado, assim. E é complicado. Aí agora acabei até falando com o pessoal de marketing digital para fazer essa divulgação para o lançamento maior, que foi nas plataformas aí. Mas é assim, é muito difícil. Eu não sou muito marqueteiro, né? Eu não gosto. A gente tem uma cultura muito de influencer hoje, que é meio difícil, assim, né? Que todo mundo tem que ser um influencer, né? Você tem que ser. Você tem que postar muito sobre a sua vida e coisa. E eu não acho que minha vida seja tão interessante, assim. Acho que eu tenho que interessante é o trabalho, sabe? As músicas e tal. menos Eduardo Seabra e mais Magnífica Máquina Magnífica máquina. Maldita. Exatamente. Essa até é a questão dos shows, assim, né? Porque assim, eu ficava pensando inicialmente, será que é interessante fazer show? Porque quando você ouve, você não sabe quem tá tocando. Você pensa que esse gigantesca orquestra eletrônica Foi o tocando. que eu pensei, né? E aí você faz show, aí são, sei lá, três marmãs tocando com coisa. Será que é bom? Será que é interessante? Aí assim, pra mim pode ser interessante se a gente fizer uma coisa diferente, né? Como é que a gente fazer isso? O desafio de fazer ao vivo, de você, pô, como é que eles vão conseguir fazer? Então aí pode ser Pô, mas não tem interessante. aquele grupo lá, como é que é? Que eram dois caras que acabou com um capacete só. O Daft E Punk, claro. exatamente, né? Aí tinha que fizeram aquela música que era um sucesso, eu estava vendo outro dia na internet lá, com Phoenix, não sei o nome. É aquele cara que fez a trilha sonora lá do Meu Malvado Favorito. O Pharrell Williams. Eles têm uma música, né? É. Juntos ali, que foi ouvido 4 bilhões de vezes, né? E o É, clipe é uma coisa que repete, né? Eles ficam repetindo ali e tal. eles têm uns clipes incríveis, assim. Pois é, Mas não, mas. imagina um show, né? Aham. Dois caras de capacete, um tocando bateria e o outro baixo. Não, dá pra fazer uma coisa assim. Você usa algumas programações eletrônicas e solta Né? lá. E bota um telão ali, né? Com outras Aí coisas. tem que ver, né, essa questão também visual de Uns como dois, uns funciona isso. 2 milhões, básica, aí você consegue O resolver o show, financiamento a gente assim. consegue. É só a gente fazer um esquema aí com umas prefeituras aí do interior, né? Tem isso também no Acre, umas coisas assim que. Né? Como é que. Né? Agora tá rolando essa CPI do sertanejo, né? Pois ó, crise ou oportunidade, né? Sertanejo em Crise e baixa, você oportunidade. entra com esse rock latin aí, né? Alternative rock latin. Alternative rock, Latin rock. Pois É. aí assim, então, assim, divulgação é a questão, né? Essa complicação. Eu não me falo de falar sobre trabalho e tudo mais, mas eu acho legal. Eu acho que assim, às vezes na música também tem um outro lado que tem uma galera também que é um pouco é tão autocentrada, e tão ensimesmada e você vê falando nas redes assim sobre o próprio trabalho, é uma coisa tão que é um lugar assim muito reverenciado, né? O lugar do artista, né? O lugar de fala do artista, que tudo que o artista fala é genial e tem que ser e isso, então assim, muita gente gosta, até acho que mais disso do que de fazer música, eu acho, de estar nesse lugar de fala. E eu acho que às vezes isso me incomoda um pouco, sabe? Eu fico, eu não quero ser assim, sabe? Eu não quero ser essa pessoa assim, meio eu não quero que seja tanto sobre mim, eu quero que seja mais sobre as canções, sobre o projeto, sobre o trabalho. Então, é difícil. Às vezes eu tenho que aparecer, eu tenho que dar as caras. E não é nem tanto uma questão de timidez, é mais uma questão de como que eu quero que seja representado. Às vezes é difícil dosar isso, que eu tenho que aparecer, mas eu também não quero. Eu quero deixar um pouco de mistério na coisa, sabe? E às vezes é Porque difícil. um show, aquilo que você falou, né? Vamos usar uma imagem que eu tenho assim do Rio de Janeiro de casas de show, né? Canecão.
Nem sei, não Sim. existe mais o Canecão, né? Ou existe? Era um terreno que era da FRJ e foi tomado de volta. Eu não sei como é que tá agora, tá meio abandonado, eu não sei como é que. Mas não funciona, né? Como casa de show e tal. Eu acho que tá parado, eu acho que tá parado. Já você imagina assim o Canecão, né? Eduardo Seabra, aquele cartaz assim. Sim. Ou Magnífica Máquina Maldita, né? Com É muito mais aquela interessante, né? ilustração lá, né? Mas aí já cria uma expectativa, né? Pô, Aham. vamos ver a Magnífica Máquina Maldita. Aí quem é que tá lá, né? Três caras, né? Mas aí eu já. Inclusive a ilustração, vou colocar de novo aqui, a ilustração ela me remete, vou aumentar aqui, a um desses especiais que a Globo faz, com aquele, como é que era aquele Luiz Fernando Carvalho, que Aham. tinha super bonitos e tal, né? Bem bacanas, assim, em cima da obra do Ariano Suassuna, tal, que tem uma linguagem, assim, essa coisa de cordel também, né? Então imagina um Sim. palco, assim, Magnífica Máquina Maldita, aí essa imagem aqui lá de cartaz na frente do Canecão e lá no palco, né? Aquele visual todo maravilhoso, assim, acho que dá para Pois fazer é, a alguma gente teria coisa que aí. pensar como é que seria essa parte visual do show. Eu fui num show, você falando de Canecão, eu fui num show, eu tava lembrando outro dia, memórias assim, agridoces hoje. Eu fui num show incrível do Canecão do Gilberto Gil, que foi gravação de um DVD do Gil chamado Eletroacústico. E o Gil, na época, era ministro da Cultura. Ai, que incrível. Bons tempos aqueles, né? E ele tinha acabado de tocar na ONU. Ele abriu a Assembleia da ONU Ah, com Kofi Annan, por com causa o da Kofi morte do Annan Sérgio, o tocando embaixador. Ah, atabaque lá. Cara, aí ele montou um repertório todo em cima daquele show, assim, pensando em todas as questões de direitos humanos e diversidade. Ele fez um show sobre isso. É incrível. Tem CD, tem no Spotify também esse disco. E o DVD também é maravilhoso. E eu fui na gravação desse DVD, assim. Foi lá no Canecão. Eu era novo na época, né? E aí, essa é a lembrança que eu tenho, assim, do eu era Canecão, novo né? na época. O cara, foi provocação essa, né? Não, eu era bem novo, eu era bem novo. Eu gostava de um tipo de música que. Na época, assim, eu tava no colégio, né? E aí eu lembro que eu gostava de um tipo de música que nenhum dos meus colegas ouvia. Assim, ninguém ouvia Gilberto Gil, sabe? Isso era música de velho, né? É, mas, é, mas enfim, eu lembro que foi. Aí eu penso nisso, naquele Brasil, né? Com Gilberto Gil, ministro da Cultura, fazendo um repertório de direitos humanos. E aí eu penso no Brasil de hoje, me dá uma tristeza, assim. Enfim, eu olho, Pois passo pelo é. Canecão e é triste, assim. Bom, vamos, quem sabe, né? O Canecão ressurge aí com a magnífica máquina maldita. Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. Agora, não sei, tem alguma coisa mais aí do disco que você queira falar, que não tenha perguntado, que eu quero mudar de assunto. Sim, sim. Bem, deixa eu pensar aqui sobre o disco. Só fazer uma chamada, né, as pessoas podem ouvir, tem todas as plataformas. A gente Isso. fez com muito carinho, enfim, eu espero que vocês curtam e, pô, sigam a Magnífica Máquina Maldita nas redes. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. O principal acaba sendo o Instagram, né? Mas aí, por favor, depois mandem o que vocês acharem, eu ficaria muito, muito honrado, sabe? Ah, legal, vou deixar. Qual é o melhor meio de te achar? É Twitter, é Instagram? Acaba sendo o Instagram pra música, assim, então acaba. É, né? Eu vou deixar então o link lá. É uma dúvida também que surgiu por conta disso. Pelo fenômeno, talvez, de ouvir música nessas plataformas de streaming, eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 6. Ah, Então, que eles estão legal. naquela fase que um sempre quer o contrário do outro. Então, a gente entra no Ah, carro, começa uma música e ela fala: Ah, eu quero ouvir. Ele, não, não quero essa. E o contrário, nunca gosta do que o outro quer e quer trocar, quer pular e quer que continue. Então vamos ouvir a CBN, o Merval. Vou botar aqui vamos o maratonar o Merval, é Merval. isso que vocês querem? Então aí Ai, meu eles se Deus. acalmam, né? Mas tem esse fenômeno do streaming. E até eu vi uma entrevista, não sei, como é que é? Estou esquecendo os nomes, o vocalista lá do Skank. Ah, o Samuel Rosa. Ele falou que uma vez estava no carro com a filha e as amigas da filha, e elas não ouviam. Quando começava a tocar uma música, pulava de faixa. Ninguém mais ouve uma faixa inteira, uma música É inteira. muito Não sei se complicado, é esse fenômeno do streaming. Ah, você vai lá e já muda, né? Se você não tem ali uns 5 acordes brilhantes que vão conquistar a pessoa, já era, né? Já tem que entrar um Isso é batidão algo no que meio. te Tem isso, preocupa, falam. incomoda? Que reflexão você pode fazer sobre isso?
É sempre difícil, assim, né? Agora tem os TikToks e os Reels que você tem que ter até não sei quantos segundos, senão a publicação vai flopar e você tem que, né? Isso é uma dificuldade que todos os artistas acho que têm tido, né? É, assim, isso já foi, a passagem do vinil, né, pro CD já foi um pouco isso, né? Que no vinil, você pular uma música era muito difícil, né? Você tinha Tinha que que ir lá, né? levantar e tirar a agulha, você perdia o início da faixa. Então, assim, já foi um pouco disso, né? Mas aí, eu acho que, assim, o tipo de música que eu faço é uma música mais de nicho, assim, né? Não que, assim, eu acho que quem vai curtir é o pessoal que vai parar pra ouvir, como você falou antes, né? Que não é uma música muito de fundo, assim, não tipo, Sozinho no carro, depois que as música, crianças saem para violão, a escola, praia. aí eu posso ouvir. Não é aquela, o violão na praia, assim, aquela música relaxante, né? Pra você tomar. Não, não é muito isso, né? Então, eu acho que o público que vai ouvir esse tipo de álbum, eu acho que é um público que vai ouvir mais do que 10 segundos, né? Vai se interessar, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que é triste que a gente tem pouca gente que tem essa paciência hoje, né? Acho que a música acabou ficando um pouco desvalorizada, né? As pessoas têm menos paciência com isso. Mas eu acho que ainda tem esse público, ele ainda existe, né? É, senão, assim, não teria uma volta do vinil, por exemplo, se não existisse esse público, né? Uma outra coisa, você é pouco ativo no Twitter e, Sou. e essas redes sociais, elas, elas drenam a nossa energia e o nosso tempo, né? Aquela coisa da Nossa, economia da pra atenção. caramba. E eu fico imaginando assim, quantos livros eu deixei de ler, que tem que ficar nas tretas lá do Twitter acompanhando e tal. Ai, cara, os Eu piores de fico todos. imaginando assim o Mozart, o Beethoven, se tivesse o Twitter naquela época, o dano que isso teria sido para as artes, né, para a cultura universal, os irmãos Karamazov, Não, né? Se os caras tivessem rede social, acabou a cultura. o Beethoven ele gostava de mais tretas. Eu acho que ele seria tipo um Kanye West no Twitter. Eu ficaria. Acho que seria divertido ver o Beethoven no Twitter. Assim, o Vila Lobos também, outro que. Se Enfim. você vai compor um disco, gravar um disco, você precisa de um É. isolamento, A né? gente acaba às vezes Você se fazendo. blinda nisso ou você nunca gostou muito de rede social? Eu não sou um grande fã, eu tô lá, assim. Tem coisas que são muito boas. É legal a gente também ter essa coisa Claro, independente da não podemos mídia. nos desconectar. É ótimo, tá, as pessoas poderem. É legal, assim. Eu acompanho o trabalho de amigos que às vezes moram muito longe, eu não consigo, né, estar presente, mas eu vejo o que estão fazendo. Então, é legal, assim. Tem muitas coisas ótimas nas redes sociais, né? E tem um aspecto democrático nela, apesar delas serem todas privadas, né? Tem coisas assim que são boas sobre elas. É, tem coisas que drenam energia. O Twitter, assim, às vezes eu tô mais ativo, às vezes menos. O Twitter é muito legal pra podosfera, assim, né? Para os podcasts e tal. Ele, às vezes, assim, eu tô, assim, dentro da minha bolha de esquerda no Twitter, né? Que não é nem, assim, eu não convivo muito com bolsominions no Twitter, por exemplo, né? Não, Não nem eu. aparece pra mim. Não, não, Não quando aparece aparece pra eu já mim. bloqueio. Não aparece pra mim. Agora, mesmo dentro da minha bolha da esquerda, já é um ambiente, às vezes, meio tóxico. Eu não gosto muito dessa palavra, mas já é um ambiente meio difícil, às vezes, porque as tretas me consomem um pouco, sabe? Eu fico meio, ai meu Deus, tudo é muito agressivo, tudo é muito sem. Acaba E tem sendo uma muito. cobrança para você se posicionar. Tem Que uma lado cobrança você para você está? se posicionar isso às vezes é meio ruim, porque acho que às vezes a gente não sabe. Tem uma cobrança assim de você não ser um isentão, né? Mas assim, e que eu acho ótimo a gente se posicionar. Mas às vezes a gente não sabe o suficiente sobre as coisas. E é cobrado muito cedo da gente, né? Você tem um posicionamento. E aí a coisa se torna vai para um caminho assim de uma pouca reflexão e de assédio muito fácil assim. Eu não gosto muito assim. Então eu tenho minhas ressalvas em relação ao Twitter assim, né? Apesar de que eu acho que também tem coisas ótimas assim. Eu adoro os tweets do Rodrigo mesmo. O Rodrigo Elias, ele eu acho ele tem um ritmo meio irônico mesmo assim de falar que eu acho fantástico assim. Então tem coisas que eu gosto, mas eu acabo às vezes me resguardando assim de uma coisa ou outra assim nas redes. É difícil esse ambiente digital, apesar dele ter qualidades, né? Claro. Bom, então, aí uma dúvida aqui, como eu faço, eu não sei aqui no YouTube como é que vai ser, mas no podcast eu faço pela Anchor, foi comprada pelo
Spotify? Spotify, e o Spotify permite que eu use músicas que estão no Spotify, né? Até o dia que eles mudarem as regras, e provavelmente vão derrubar o Aham. episódio que tiver alguma música deles, né? Ou vão me chantagear, alguma coisa assim. Não, por Mas mim eu você queria pode usar o depois que você terminar o quiser. episódio com uma música do disco. Você sugeriria alguma, assim, ou Eu eu ficaria posso feliz de escolher? que você escolhesse. Que eu Assim, a gente escolhesse? E vai vou ter. deixar de surpresa, então, no final do Deixa episódio, surpresa. no A que podcast. você mais curtiu e tal, pode tocar a que você quiser, Aqui no ficaria YouTube eu acho que feliz. tem outras regras, eu não vou colocar porque os caras podem O YouTube às vezes derrubar. assim, eu certamente autorizo você, mas eu não sei como é que, como é que acaba Não, saindo um sem pouco do meu problema. controle. A gente usa um serviço de distribuidor e tal, aí coloca nos lugares, aí a distribuidora pega, eu não É, sei. Aí, não, vou deixar só lá no podcast. mas no E aí, podcast fica à vontade. outras duas coisas. Você tem, eu achei que fosse ser uma coisa permanente, você fez um outro podcast sobre o Villa-Lobos, que a gente até chegou Sim, a conversar, eu estava morando fora do Brasil, para fazer uma entrevista com você e o seu colega, esqueci o nome dele, e o acabou não Pedro Filar. rolando. Né? Maravilhoso aquele podcast. Sim, Vocês falam um pouquinho, vocês contam a história do sim. Villa-Lobos e colocam músicas, como é que surgiu aquela ideia, e foram poucos episódios, né? Uns Sim, 3, vai 4, ter 5. mais. É o seguinte, deixa eu explicar o que Outra aconteceu. temporada, muito bem. É que eu trabalho no Museu Villa-Lobos, sou pesquisador de lá, eu faço um estágio lá como pesquisador. Por isso que você não está no Twitter, que você faz faculdade, grava disco, vários podcasters e tem um emprego também, Às entendi. vezes é complicado. Não, eu fico louco assim com as coisas. Mas enfim, aí é até por isso que eu estou um pouco sumido dos podcasts do Passadorama, a gente está voltando agora, né? Mas enfim, sobre o VilaCast, que é o nosso podcast. É um podcast feito pelo Museu Villa-Lobos que conta a história da vida e da obra do Villa-Lobos a partir de enfim, conta a história da vida do Villa-Lobos a partir das obras. E a gente também fala sobre a história do Brasil. E a gente teve dois episódios. Um que foi sobre os choros, a partir dos choros de Villa-Lobos, que é a série mais famosa do Villa-Lobos, que é uma série incrível, super experimental, assim, que ele usa música brasileira e faz referência à música brasileira, mas também mistura com aquela vanguarda, aquelas vanguardas modernas do início do século XX, né? Ele usa politonalismo, umas coisas incríveis assim, e ele também reverencia também a música indígena. Um modernismo nacionalista do Villa-Lobos, né? É incrível e a partir dessa série, a gente contou um pouco sobre a história do Villa-Lobos naquela época e falou um pouco sobre a história do choro no Brasil, né? Que foi a referência, né, da série. Então, esse foi o primeiro episódio. O segundo, a gente falou sobre a história da Amazônia também, ocupação entre aspas, né? Porque a Amazônia já era ocupada, né? Mas É, da Amazônia, né? No século XX, na época do Villa-Lobos, quando ele conheceu a Amazônia. Tem muita balela também. O Villa-Lobos também, ele era um marqueteiro também. Ele inventava umas histórias sobre as explorações dele da Amazônia que não eram necessariamente verdadeiras, mas ele foi de fato lá, né? E a gente falou um pouco sobre isso e falou sobre a história, né, da Amazônia e falou sobre as obras de Villa-Lobos que fazem referência à Amazônia, sabe? O Irapuru, Floresta Amazônica, o Amazonas. E a ideia continua. Mas o que aconteceu? Na época, em 2020, com esse governo maravilhoso que a gente está tendo, né? O é. Mário Frias, né, na época, nosso secretário de Cultura, ele cortou todas as bolsas do CNPq. Então, a minha bolsa no Museu Villa-Lobos foi limada. Então, eu saí do museu, eu não tinha mais como continuar. E aí, com isso, o podcast parou. Eu queria fazer como voluntário, mas aí eu não poderia fazer como voluntário porque seria uma forma de. Seria visto como uma forma de trabalho não remunerado, porque é órgão público, a gente tem questões, né? Então, assim, com isso, eu só consegui voltar para o museu agora, nesse ano, porque teve que esperar uma outra bolsa ficar vaga e tal. E agora que eu voltei. E aí, então, com isso, a gente pretende retomar o podcast, Que legal. que era o meu Então projeto saíram principal só lá. 2 episódios. Sim, saíram 2 episódios, mas a gente tem outros que a gente está trabalhando, né? A gente está pensando, tem episódios que a gente está trabalhando há um tempo sobre a influência da música indígena no Villa-Lobos e falar, inclusive, com os indígenas sobre o que eles pensam disso, né? Né? E outras questões, assim, a gente já está querendo fazer sobre Villa-Lobos Semana de Arte Moderna. A gente estava com isso tudo já engatilhado, assim, só que o projeto parou. E aí agora é que a gente está querendo retomar, né?
Então, espero que a gente consiga retomar bem. Também o museu, como todas as instituições públicas, teve um corte grande assim de gastos. A gente está com assim, a gente tá com corte assim de pessoal, né? Muita gente se aposentou e as bolsas foram quase todas cortadas. Então, eu espero que isso mude, né? Que a gente consiga com as eleições, que a gente consiga ter um governo melhor do que esse, né? Que valorize mais a cultura, né? Acho que está muito complicado, né? Mas a ideia é que a gente retome esse programa assim. Eu quero muito retomar porque é especial para mim. Eu acho que eu adoro Vila-Lobos, eu acho que a cultura, eu acho que história pública é a coisa que eu mais gosto, assim. Então, fazer um programa que misture história e misture música, ainda mais com o Pedro, que é uma pessoa, um grande pesquisador, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Eu tenho muito orgulho desses dois episódios. Eu Não, espero que... são excelentes, assim, tem uma pesquisa monumental, né? Porque ali você Pô, fico viaja, feliz. né? Muito bem feito e tal. A Parabéns, gente falou com parabéns. pesquisadores incríveis também, então fico feliz de saber que você É. curtiu. E vou deixar o link aqui do podcast também. E aí, para encerrar, você já deu um pequeno spoiler, quando volta o Passadorama. Eu tive muitas crises de ansiedade, porque eu estou devendo. Eu só peço desculpas ao Passadorama, porque eu edito Passadorama. E eu estou. Tava muito tempo sem conseguir editar, porque eu estava finalizando o disco, né? Então, foi uma coisa muito complexa para mim. É, é, esse período, né, de terminar o disco. E aí a gente. Todo mundo lá faz outras coisas por fora, mas acaba que quando eu tô sem tempo de editar, o programa não sai, porque sou eu que faço essa parte. Então, agora a gente tá com o programa gravado. Eu não vou falar o tema, porque é surpresa, mas a gente tá com o programa Sim. gravado bem legal. E aí eu estou devendo essa edição há muito tempo. Mas agora que eu finalmente Ah, consegui, falta ele vai editar. E sair. edição é um negócio demorado, né? Quem É um negócio nunca editou demorado. não faz ideia, né? Essa dorama é uma edição bem complexa, assim. A gente faz muito carinho também, então a gente preza mais a qualidade do que a quantidade, né? Mas acaba que tá um pouco. A gente ficou um pouco sem ritmo com essa coisa do disco. Aí eu te voltou agora com um plantão, que foi bem divertido. Fiquei muito feliz de fazer. Eu já tô de volta, assim, no ritmo, né? Devo terminar a edição esses dias aí pra gente soltar. Aí eu tô. E Ó, com isso a gente já tem legal. outras pautas já engatilhadas, que a gente tá tocando, assim. E algumas pautas bem bacanas, vamos ver. Esse ano eu quero retomar o Passadorama, assim, com força, que eu adoro o Passadorama, eu adoro aquele projeto, tenho muito orgulho do que a gente criou junto. E a gente, eu sei que, eu reconheço que é um bom programa, porque, por causa dos fãs que a gente tem, né? Como você, é, a doutora Eu comecei a ouvir, eu Tupá, morava nos Estados Unidos, inclusive mandei uma eu mensagem que foi lembro, a gente lida. leu. Eu estava lá cuidando da horta que nunca funcionou, das minhocas, né? E uma coisa de Aham, é viagem no verdade, tempo e você tava tal. nesse, né, coisa meio bucólica, né? Uma coisa meio, é, Total. aquela, como é que é, aqueles Tipo, anarquistas, né? a Que, 12 quilômetros lá da Casa Branca, do Trump, né? E vocês falando era. Não sei se era o episódio do bebê Hitler, o da ou. distopia, foi alguma coisa assim, Exatamente. Foi Pois é, 2000 e. Final de 2018. foi isso. A gente achava que tava ruim naquela época, né? Que era Temer no Pois é, pois governo é. e Bolsonaro em primeiro lugar nas pesquisas. A gente achava que isso era, era ruim, né? A gente não sabia o que viria depois, né? Assim, era ruim, sim. Que ficou É, pior depois, né? sim. Mas aí a gente tá retomando os episódios. Assim, eu fico muito feliz também que eu adoro o pessoal, adoro o Rodrigo, a Angélica, o Lorenzo. A gente tem uma equipe muito maneira. Eu fico muito feliz de ter conhecido eles na revista. É, e então, assim, a gente vai retomar com uma vontade, assim. Eu tô assim, o legal é que a gente sempre tem essa. A gente gosta sempre de dialogar, né? Não só ficar na história, né? Mas também dialogar com a ficção científica e tal, né? Com as distopias e com tudo mais. Então, esse é um aspecto divertido do Passadorama, né? Que eu acho importante ter um elemento que não seja só a política, né? Porque, assim, não que existem outros podcasts muito bons que falam dessa parte da política, né? Mas assim, é legal também dialogar com outras coisas, né? Que senão é muito deprimente. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de senso de humor na coisa. Claro, sempre, sempre. Muito bem, então fico feliz aí de saber que em breve teremos mais um episódio do Passadorama. Não sei se você quer dar algum recado final. Deixo Olha, você aí trazendo alguma observação interessante. eu só quero agradecer muito a você pelo apoio todo ao longo desses anos, porque
eu realmente eu fico muito feliz assim, com toda a divulgação que você fez da gente, né? Todos os projetos que eu tive envolvido. E eu fico muito feliz. Eu gosto muito de roteiristas, eu acho incrível o Obrigado. seu podcast. Eu acho que você é uma pessoa. Acho que você é um bom, um ótimo jornalista, um ótimo é, entrevistador. Eu acho que assim, eu fico feliz de saber que nós temos outros ouvintes, que temos ouvintes é, que também têm seus projetos, assim. Cara, então só quero te agradecer por todo esse apoio ao longo dos anos. Eu também quero, e para os ouvintes, eu quero só falar que vocês podem, só pedir para vocês nos seguirem, né, no Passadorama, no meu caso também na Magnífica Máquina Maldita, e também procurar o VilaCast, né, esse podcast, a gente vai voltar também. Esse ainda não sei quando, mas vai vir. E é isso, agradecer a todo mundo que ouve, a todo mundo que prestigia, que é isso que mantém esses projetos possíveis, né? Que faz, que dá sentido a eles, né? Esse projeto independente é isso, né? A gente depende desse apoio, né? Dessa força, né? Exatamente. Maravilha, então. Eduardo, obrigado aí pela entrevista, desejo sucesso e agora que vai sair a outra temporada aí do VilaCast, vamos combinar aí uma conversa com você lá, o teu colega, para a gente falar mais Sim, o detalhadamente Pedro sobre o vai projeto, que é ficar. super importante, super bem feito, né? Sim, é importante, né? Uma coisa que é legal, realmente, do programa do Vila Lobos é também um olhar novo do Vila Lobos, né? A gente também, a gente não falou disso muito, né? Mas a gente também tem uma visão mais crítica também do Vila Lobos, que é importante ter também, não é que, assim, um homem do seu tempo, a gente tem que ver que teve, durante muito tempo as biografias de Vila Lobos era uma exaltação do herói nacional, né? Importante a gente ver, Isso, né? Será que ele era isso, né? Vamos ver, né? Então é sempre importante a gente ter um novo olhar sobre a história, né? Então isso é o que a exatamente. gente faz tanto no VilaCast quanto no Passadorama. Então fico feliz de estar Muito fazendo bem. parte. Falou, Eduardo. Obrigado, então, cara. Cara, muito obrigado, Carlos. Até a próxima. Isso.